Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho para a Família. Para quem não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. O nosso Evangelho para a Família nós estamos dividindo em duas partes. Estamos fazendo em dois blocos, duas gravações. A primeira parte, nós fazemos uma reflexão junto com os adultos, junto com os pais. E na segunda gravação, nós fazemos uma parte voltada para a criança, que de uma certa forma somos todos nós. Todos nós ainda temos aquela sementinha, aquele espírito de criança pulsando nos nossos corações. Então, dando um bom dia a todos que estão chegando, aos nossos benfeitores amigos, a nossa Meimei, benfeitora da evangelização infantil espírita, mandando um abraço para a nossa querida Tassimara, para o Gabriel, mandando um abraço para a Bruna, para a Cirlei e todos esses que estão conectados conosco. Nós vamos dar início lendo uma mensagem escolhida do livro Fonte Viva. Olá, Niva, bom dia, seja bem-vinda. Do livro Fonte Viva, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 153. Bom dia, Daniele. A mensagem, Emmanuel dá o título a essa mensagem, Ouçamos. E é uma frase curtinha, é um versículo curto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E logo os chamou. E logo os chamou. Logicamente que aqui Marcos está se referindo a Jesus. E Emmanuel vem dizendo, em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Então, Emmanuel vem dizendo que muitos de nós, ao lermos essa passagem do Evangelho, acreditamos que Jesus simplesmente está convidando os discípulos para serem seguidores da sua mensagem. Um apelo ao ministério religioso. Mas Emmanuel vai nos colocar que tem muito mais profundidade nessa pequena frase de Jesus. E logo os chamou. Todavia, diz Emmanuel, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. E realmente, quando nós começamos a refletir um pouco mais sobre a verdadeira vida, sobre a realidade da vida, qual o objetivo de estarmos aqui, percebermos que não somos apenas um corpo de carne, mas que somos espíritos imortais, temos toda a imortalidade, toda a eternidade diante de nós, nós vamos refletindo a mensagem do Mestre, nós vamos conhecendo essa mensagem e vamos aprofundando e percebendo o significado mais profundo de cada palavra que Jesus nos trazia. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. Então, ele diz, em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, e nós espíritas ou simpatizantes, que já conhecemos um pouco dos princípios espíritas, nós sabemos que ao estarmos em determinada família, ao reencarnarmos numa determinada família, não é por acaso. Há todo um planejamento divino por trás disso.
Então, aquela família, naquele templo familiar, naquele lar, que o lar ele se constitui de uma forma mais ampla, não apenas do casal, dos filhos, mas vai ampliando para a parentela, os avós, os tios, os primos, o cunhado, a sogra. Então, há todo um planejamento. Não é por acaso que nós vamos ter uma sogra, um sogro, um cunhado, um primo, um tio na nossa vida. E Emmanuel diz, em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. E agora é o momento de nós aproveitarmos para quitarmos as diferenças com os nossos familiares, com aqueles espíritos consanguíneos, para que possamos, ao retornarmos não mais como família consanguínea, mas voltarmos como uma família espiritual. Que isso é que é o importante, nós começarmos a ter esse trabalho para, ao desencarnarmos, não voltarmos simplesmente a cumprir aquele objetivo. Fiquei ali naquele meio familiar, mesmo difícil. Não, precisamos ir além disso. E ele diz, Emmanuel, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. Também, em quantos momentos surgem pessoas nos pedindo ajuda, no próprio ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, em nossa sociedade, pedindo cooperação. E nesse momento, nós vamos vendo o que Emmanuel coloca. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. Jesus ali chamando para que a gente possa fazer algo, porque ele não vem em pessoa, ele conta conosco na obra, porque nós é que vamos representá-lo. À frente do adversário que espera entendimento e tolerância. E quantas das vezes no Evangelho Jesus falou do perdão, quando a mulher adúltera vem e as pessoas querendo apedrejá-la, e ele pergunta, quem está livre de pecados, atire a primeira pedra. Por quê? Ele sabia que todos aqueles que ali se encontravam também estavam endividados, também tinham débitos a serem quitados. Então, à frente do adversário, que espera entendimento e tolerância. E quantos de nós somos juízes, somos muito bons para julgar o outro, mas as nossas próprias falhas nós não percebemos e queremos ser perdoados. Ao pé do enfermo, que aguarda assistência e carinho. E muitos pensam em realizar grandes obras, instituir um abrigo, uma casa que recolha pessoas necessitadas, ir para um país distante, realizar alguma tarefa nobre, e é muito válido e é muito reconhecido. Mas dentro do próprio lar, às vezes um ente querido enfermo, e nós não conseguimos perceber a necessidade de oferecer um copo de água, de fazer um suco, de fazer um caldo quente, de trocar as cobertas, de levar uma palavra de bom ânimo, junto à criança que roga bondade e compreensão. Porque a criança é um espírito que já traz uma bagagem, é um espírito que já tem também os seus próprios conflitos, as suas dúvidas, os seus medos. Então, aquela criança, espírito, numa forma infantil, requer de nós todo o cuidado, todo o desvelo, a orientação, a boa condução, o ensinamento da responsabilidade, da ética, da disciplina, da moral,
a face do ignorante, que reclama socorro e ensinamento. Porque, como Kardec pergunta, e está lá no Livro dos Espíritos, Deus criou a todos, simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Só que ele não criou a todos ao mesmo tempo. Jesus diz, eu trabalho até hoje e meu Pai trabalha também. Então a criação divina ela é constante. Quando nós já atingirmos esse patamar ao qual nos encontramos hoje, mas quantos irmãos ainda que estão iniciando esse processo e precisando daquele que já tem um pouco mais de luz, um pouco mais de esclarecimento, de ser auxiliado, de ser ensinado. E Emmanuel diz, por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. É muito importante estudarmos o Evangelho. Olá, Rosângela, um beijo no coração. Muito importante estudarmos o Evangelho, conhecermos a palavra da Boa Nova, conhecermos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e dali tirarmos essa essência divina. Mas não somente ficarmos na teoria, sabermos colocá-la em prática. Então, Emmanuel diz, por onde formos, Jesus nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Não adianta, como alunos, aprendermos e guardarmos para nós. Nas menores experiências, no trabalho, ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Então, nós não precisamos nos preocupar. Eu queria, lógico, se tivermos condições, sim, mas termos assim, eu quero abrir uma creche, eu quero abrir um asilo, eu quero ir para a África. Não, ele diz, no trabalho, no lazer, no lar, na via pública, em todos esses momentos, nós somos convidados ao exercício incessante do bem. Então, isso é muito importante. Até saber calar, saber ouvir, fazer uma prece, são oportunidades que nós estamos tendo de praticar o bem. Pequeninas coisas, como Jesus diz, um copo de água fresca, que você dá um desses pequeninos, é como se a mim você estivesse dando. E Emmanuel vai concluindo dizendo, nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Então, repetindo para a gente fixar bem, nesse sentido, o discípulo do Evangelho, que somos todos nós, que já temos um pouco desse entendimento, já sentimos essa sementinha no nosso coração, nós encontramos no mundo o santuário da fé e na humanidade a própria família. E quantos agora já estão se despertando para isso? É muito bom vermos muitas pessoas se voluntariando para auxiliar, para ajudar. Mas a gente ainda constata também muitos irmãos ainda praticando o egoísmo, o orgulho, pensando somente em si. A agressividade ainda presente nesse momento tão difícil, se fazendo em muitos locais. E, com receio, muitos agredindo os próprios vizinhos. Então, que nós possamos já desenvolver essa fé e percebermos a humanidade como a nossa própria família. Não pensarmos somente nos nossos. E Emmanuel diz, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, então ele diz, guardando esses ensinamentos do Cristo para todos os momentos do nosso dia a dia, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje
e sempre. Então, que possamos ser fiéis a Jesus, sermos fiéis ao seu evangelho de amor, de esperança, de fraternidade, trabalharmos, em primeiro lugar, a nós próprios, burilarmos as nossas próprias arestas para nos tornarmos mais amigos, mais fraternos, mais tolerantes, exercitarmos o perdão, exercitarmos a audição, sabermos ouvir, sabermos calar, como tem aqueles 3 macaquinhos sábios que nos ensina, né? Eu não vejo, eu não falo, eu não ouço. Eu só vejo o que for bom e produtivo. Eu só vou falar o que eu sei que vai contribuir. E eu só vou ouvir o que eu sei que vai ser bom para a minha vida. E com essa prática, nós vamos, primeiro, transformando-nos para que a gente possa contribuir com a obra do Cristo. Então, que Jesus nos abençoe nessa manhã magnífica, radiante. E nós vamos passar para o nosso segundo momento, vamos dar uma pausa na nossa gravação. Daqui a uns 5 minutinhos nós voltamos, convidamos a todos que continuem nos assistindo, aqueles que têm criança, preparem as crianças, tragam papel, lápis, um quebra-cabeça, porque enquanto eles forem nos ouvindo, vão brincando, porque a criança não consegue ficar paradinha igual um adulto escutando. E convidando já para amanhã nós vamos ter o nosso Evangelho no Lar, às 10 horas da manhã, e hoje à tarde, às 18 horas, o nosso Papo Jovem, que é um papo para o jovem e para todos os jovens de todas as idades que ainda sentem no seu coração pulsando aquela juventude. Então, um beijo até daqui a 5 minutos.